Olá, família Sociedade Organizada. Eu gostaria de falar diretamente sobre o caso do Aécio e no vídeo que virá a seguir, vocês poderão acompanhar um pouco do que eu acompanhei pela rádio, e é uma cobertura que acabou de ser apresentada pelo Jornal da Record, com uma matéria bem sintética, mas englobando todos os aspectos que envolvem o esquema de corrupção de Aécio Neves, envolvendo a sua família, na figura da sua irmã, do seu primo, do seu cunhado, e o envolvimento desses com apenas um dos corruptores, que no caso é o dono da JBS, um cara que, pelo caráter, é um tremendo de um canalha, e canalha como ele supostamente gravou a conversa dele com o presidente Michel Temer, mas nessa reportagem que os senhores verão a seguir, está o envolvimento dele com a família de Aécio Neves, e principalmente com Aécio Neves, que é acusado de ter solicitado ao mesmo, ao dono da JBS, uma propina de 2 milhões de reais, que supostamente era para a sua campanha, para cobrir os gastos com a sua campanha, ou, como a fonte dessa reportagem diz, era para cobrir os gastos com a sua advocacia, que já é famosa no meio jornalístico, uma advocacia cara e de grande porte. Mas eu, se fosse Aécio Neves, eu dispensaria esses advogados todos, porque ele tem o maior dos advogados, que é o ministro do STF, Gilmar Mendes, que por acaso a população, na figura das pessoas conscientes dessa população, está pedindo o pescoço dele. E eu teria um enorme prazer de arrancá-lo a cabeça do seu corpo, porque ele é um dos maiores canalhas que a gente vê declaradamente nesse país aí, certo? Então, segue a reportagem mais adiante, mas antes de apresentar a reportagem, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre esse alvoroço de ter uma série de youtubers colocando aí a queda de Temer, a queda de Aécio Neves e o fim do Brasil. Se o Brasil fosse ter fim, não estaríamos aqui, porque o que mais esse país está acostumado é passar por crise. Segundo, sendo realista, não há como esse país ir para o buraco, porque pobre ele não é. Portanto, se nós temos o compromisso de alavancar esse país, ele aí está. Cabe a nós trabalharmos, mas para que o resultado desse trabalho apareça, é preciso que haja justiça nesse país. E a justiça se dará dando espaço para aqueles que querem trabalhar, coisa que não há, porque o país é feudalizado, ele é setorizado. Há nichos de acesso a certos setores do trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, que é um dos menores estados da federação, é um ovo perto de estados pujantes como São Paulo e Minas Gerais, o que sobra de terra não está no gibi. No entanto, essas terras são sitiadas. E por que não fazer uma distribuição para aqueles que são mais humildes e trabalham e sabem trabalhar a terra? E desse trabalho da terra não se tirar, não ser pago o imposto através do produto do cultivo dessa mesma terra. Por que não pensar nisso? Certo? É uma forma mínima, mas é uma forma de ajudar muita gente que é humilde, não sobrecarregar o mercado de trabalho e criar uma forma sustentável de manter a população sem que essa dependa tanto do próprio mercado de trabalho. E por que não criarmos um país em que as patentes sejam reconhecidas e a partir disso aí, dessa independência em relação às patentes, porque o Brasil ainda tem uma enorme servidão nesse aspecto com países como os Estados Unidos e regiões como a Europa, né? Nós temos que beijar a mão deles para lançar qualquer tipo de produto tecnológico. Por que não criarmos um racha, mandarmos eles para as favas e estabelecermos aqui uma liberdade para que as invenções dos brasileiros se convertam em produção e em lucro, não só para o inventor, mas para quem comercializar essas invenções.
a gente vai abrir o mercado, a gente vai dinamizar a nossa economia. E por que não voltarmos primeiro a nossa economia para o nosso mercado interno e depois pensarmos no mercado externo? E estabelecermos o fim da especulação externa dentro do nosso território. Aí a economia vai ter jeito. Mas voltando ao papo anterior, deixando a economia de lado, Michel Temer não estabeleceu paradigma nenhum, mudança de paradigma nenhum para se tornar extra essencial para a vida do país. Ele é um merda como os outros. Michel Temer, o Aécio Neves é filhinho de papai e mamãe, é outro merda. Nunca acrescentou nada de positivo na nossa política. Não estabeleceu nenhum paradigma. Não foi nenhum estadista como era Leonel Brizola. Não deixou marca alguma e nem deixará. Porque ele é o que vai ser exibido ali na reportagem. E o Brasil, ele só tem fim se você der um tiro na própria cabeça. E os demais brasileiros fizeram a mesma coisa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos. Quem tem mais condições de criar, de empreender, vamos trabalhar para criar novos nichos no mercado, novas empresas, novos empreendimentos, mesmo que micro, e vamos dar oportunidade de emprego àqueles que são mais humildes, aqueles que não têm tanta pujança intelectual ou laboral para poder empreender. E é assim que funciona. Vamos dar a cara a tapa, é o que está faltando ao brasileiro, certo? Michel Temer e Aécio Neves não são imprescindíveis. Existem no meio da população outros aí que podem fazer uma enorme diferença, certo? Agora, cabe a esses aí ter iniciativa, dar a cara a tapa e disputar espaço com esses que estão aí, para apresentar uma alternativa para a nossa escolha, certo? Então segue a reportagem aí sobre Aécio Neves, um dos que tem muito youtuber aqui que está chorando porque ele foi desmascarado e o Temer, certo? Impacto na bolsa, hoje em dia qualquer país pode causar, porque a economia ela ficou interligada. Se acontecer alguma coisa lá na Ásia, por uma questão de efeito borboleta, vai refletir aqui. E como muito bem frisou o Enzo no seu vídeo, ao contrário do que o Lula disse, nada que acontece no mundo chega aqui no Brasil como uma marola, chega como uma tsunami. Porque a economia está toda globalizada, nós estamos dependentes do que acontece em outro lugar do mundo, mesmo por causa dos negócios que foram firmados internacionalmente. Agora, se nós nos voltarmos para uma economia mais concentrada internamente, a gente se torna menos vulnerável a essas ações externas, certo? Então segue aí a reportagem sobre o Aécio Neves, onde fica evidente a sua falta de caráter e a sua marca, a sua cara real, certo? Ele é isso que está sendo apresentado aí. E não fará falta alguma se ele faltar, se ele se ausentar, fizer esse grande favor de se ausentar da nossa política. E tal qual ele é o Michel Temer. Nenhum dos dois farão falta nenhuma. Aliás, nenhum desses que estão aí, mesmo aqueles que não aparecem, nenhum desses que estão aí fazem falta. O único que escapa um pouco, que eu levaria em consideração para votar, seria o Bolsonaro. Valeu? Mesmo assim, porque ele dá flagrantes demonstrações de que ele é nacionalista. Siga aí, veja um pouco desse disparate de caráter que é a Aécio Neves, e a gente se vê aí no próximo vídeo. A Câmara Eduardo Cunha pesou em Curitiba na Operação Lava Jato. Diante da informação do pagamento, afirma o jornalista de O Globo, Temer incentivou Joesley. Tem que manter isso, viu? Na gravação liberada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, o suposto aval de Temer não fica tão claro quanto sugere o jornalista. Ouça a conversa e veja a transcrição. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí? Eduardo, não sei o que, O Eduardo resolveu, no início,
fustigar, né? Você viu que... Eu não sei como é que está essa relação. Ele está esperando nada a ver com a defesa. O Moro indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é. Era para intrutar. Eu não fiz nada, mas que no Supremo Tribunal Federal. Eu queria falar assim, dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio, também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. O senador Aécio Neves, do PSDB, acusado de negociar R$2 milhões de propina com a JBS, foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, mas o ministro Edson Fachin negou. Logo cedo, o tucano foi alvo de várias operações da Polícia Federal. A irmã foi presa. As buscas da Polícia Federal foram realizadas ao mesmo tempo em vários endereços do país. No apartamento e no gabinete de Aécio Neves, em Brasília, nos apartamentos dele no Rio e em Belo Horizonte e na fazenda da família, na cidade de Cláudio, interior de Minas. A jornalista André, irmã mais velha do senador afastado, foi presa num condomínio fechado na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela chegou à Polícia Federal sem algemas, fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi levada à penitenciária feminina Estevão Pinto. Aqui na Polícia Federal, Andréia Neves preferiu o silêncio, não respondeu às perguntas do delegado e disse que só falaria na Justiça. Na penitenciária, ela está numa ala separada, numa cela individual, 1,5 metros de comprimento e 3 de largura. Mas a rotina, banho de sol, refeições, vai ser idêntica à das outras. A foto mostra Andréia Neves já com o uniforme do presídio. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos apartamentos dela em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. O nome do edifício na capital fluminense é uma homenagem ao avô de Aécio e Andréia, Tancredo Neves. Uma relação de caráter pessoal, privada, sem nenhum vínculo com a administração pública, com qualquer atividade pública, seja dela, seja do irmão, foi utilizada por uma pessoa que estava em negociação de delação para obter benefício. De acordo com a denúncia, Aécio Neves pediu R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, alegando que precisava de dinheiro para as despesas com a defesa dele na Operação Lava Jato. Ainda segundo a delação, Andréia intermediou o pedido de propina. Ela é citada numa conversa entre Joesley e Aécio. Joesley diz, a tua irmã teve lá. O senador agradece e Joesley menciona o valor de R$2 milhões para pagar um advogado. Neste trecho, Aécio justifica o pedido de empréstimo, alegando uma dificuldade financeira. Em outro momento, Joesley acerta o pagamento de R$500 mil por semana. E Aécio cita o primo Fred, que seria o emissário que iria pegar o dinheiro. Além de Andréia, Frederico Medeiros, diretor da CEMIG, nomeado quando Aécio foi governador de Minas, foi preso num condomínio em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira. Em nota, a defesa informou que o senador afastado está inconformado com o pedido de prisão da irmã e que foi vítima de uma farsa montada pelo delator. A nota diz ainda que o empréstimo de R$2 milhões seria pago com recursos da venda de um apartamento da família. A delação traz outra grave denúncia. A JBS revelou que pagou propina de cerca de R$60 milhões para Aécio Neves. O dinheiro teria sido liberado por meio de notas fiscais frias de várias empresas. Joesley Batista contou ainda que comprou apoio de partidos políticos que deveriam ajudar Aécio Neves na campanha para presidente em 2014. Na época, Andréia Neves, braço direito do irmão, comentou sobre o então candidato Aécio Neves. Eu vejo nele, ao mesmo tempo, uma
uma integridade de ideais, sabe, uma convicção assim tão grande, entendeu, né? Que fazem com que ele, uma pessoa que teria tido tantas alternativas de vida, tantas escolhas, né? Ter escolhido, né? Trabalhar com a seriedade com que ele trabalha, com a dedicação com que ele trabalha, né? Pelas causas que ele escolheu, né? Se dedicar, isso para mim, me emociona muito. Segundo investigadores, Andréia tinha uma passagem comprada para Londres na noite desta quinta-feira. 2 partidos no Senado apresentaram pedidos de cassação do senador, agora afastado, Aécio Neves, que também já deixou a presidência do PSDB. Uma das linhas de investigação aponta que Aécio tentou obstruir a Operação Lava Jato. Um grupo de senadores do PSDB esteve na casa de Aécio Neves, em Brasília. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Aécio, mas o relator da Lava Jato, Edson Fachin, negou o pedido de prisão, mas determinou o afastamento de Aécio do mandato. No final da tarde, o Senado foi notificado da decisão. 2 partidos, PSOL e Rede, apresentaram uma representação pedindo a cassação de Aécio por quebra de decoro. O senador Aécio claramente e lamentavelmente incorreu nos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelo que sabemos até agora. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal concedeu o pedido do PGR para a suspensão do mandato do senador. O tucano também recebeu a visita do advogado, que em reunião traçou a estratégia de defesa. A defesa vai pegar a cópia do processo, vai estudar todas as peças e entrar com pedido de reconsideração mesmo Fachin, principalmente em relação às medidas cautelares e a determinação de afastamento das funções públicas, e aguardar o pronunciamento de Sua Excelência ou então do Tribunal Pleno. Contra Aécio pesa ainda a suspeita de tentativa de obstrução à Lava Jato. Nos diálogos gravados pelo dono do grupo JBS, o senador se mostra irritado com o vazamento de informações. Critica as chamadas 10 medidas contra a corrupção apresentadas pelo Ministério Público e revela a estratégia dos partidos para editar e aprovar um texto com o objetivo de anistiar os políticos acusados de praticarem o Caixa 2. Nesta quinta-feira, Aécio Neves foi substituído temporariamente pelo senador Tasso Gereissati na presidência do PSDB. Não tem prazo determinado para essa licença, mas com certeza ela será pelo tempo suficiente para que o senador Aécio possa cuidar da questão que está posta no judiciário e, naturalmente, da qual ele quer prestar contas e se justificar perante a justiça. Ainda nesta edição do Jornal da Record, novas informações sobre a delação dos proprietários do grupo JBS e a reação no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, um homem atropelou